especialista de mancha de sangue, quando ele começa a perceber esses mecanismos de geração das manchas, ele começa a enxergar assim, o crime como se fosse uma coisa passada, fazer a reconstrução na cabeça dele. E às vezes pode te ajudar a achar vestígios, falando novamente de DNA, por exemplo. Tem um caso, por exemplo, que um cidadão supostamente estaria matando a mulher dele, né? E quando você faz esse movimento com uma faca ou com qualquer instrumento, eu estou fazendo devagar, né, aqui com a mão, né? Mas imagine que esses objetos estão todos sujos de sangue, tá? E eu faço isso aqui, quando eu retorno, quando eu faço isso aqui, ó, gotas de sangue que estavam nesse instrumento, elas vão bater lá atrás. Imagine que aqui não tem nessa estante, tá? Elas vão bater lá atrás. Às vezes bate na lâmpada, tá? Mas quando eu retorno, eu tenho uma perda de energia cinética e alguma dessas gotas cai na minha camisa aqui atrás. Acho que Tá? tem um caso que eu te assisti. Então, assim, Pegaram na camiseta a mancha aqui. tem um Assisti essa caso foto. que eu fiz que a gente não resolveu. E é o que eu mais gosto. Porque o caso é muito longo, é um cidadão que ele... é uma mulher que ela foi morta na casa dela. Ele foi acusado de... Na verdade, ela apareceu morta, ele chamou a polícia, os peritos chegaram no local, a casa estava toda banhada de alvejante, né? As roupas dele estavam todas no alvejante, tá certo? Hipoclorito? Isso. Tiraram amostras epiteliais da unha dela, tá? Deu o DNA dele. A casa não tinha sinais de arrombamento, enfim. Se nós fizermos assim uma análise mais rápida, tudo indicava que ele que matou ela, né? E ele, todas as alegações dele eram bem coerentes, assim, em termos... Ele disse, olha, esses arranhões que eu tenho aqui, e o fato dela ter células, o DNA dele, da meu DNA na unha dela, na unha dela, é porque a gente fez um amor selvagem na noite passada, ela me arranhou e tal. O fato da roupa dele estar toda no alvejante, ele, uma vez por mês eu faço isso, eu boto todas as minhas roupas no alvejante. Enfim, ele tinha resposta para tudo. Eu tenho até a filmagem dele, né, durante o depoimento. Né? Por que esse caso é bem interessante? Ao mesmo tempo que ele falava isso, uma outra pessoa se acusou do crime. No outro lado da cidade. Essa outra pessoa que se acusou do crime, de acordo com os relatos da delegada do caso, ela era um ex-presidiário, enfim. Ele não, essa pessoa que se acusou desse crime, ela nem sabia como era a vítima. Tá? E aí se falou na época que essa pessoa que se acusou do crime tinha recebido dinheiro do outro cara para assumir o crime. Bom, a história é bem complexa, isso daí é uma palestra de 2 horas, mas o que importa para uma mancha de sangue? Tá, como eu faço para colocar o marido dela na cena de crime? Se ele alegou tudo isso, se tem outra pessoa se acusando do crime, né? Eu não posso acusar o marido dela se tem outra pessoa se acusando, correto? A promotoria não queria reabrir o caso. Bom, como ela foi morta com várias estocadas, o que eu imaginei? Digo, se a pessoa deu várias estocadas, será que uma dessas roupas Não não vai ter tem uma sangue? gotinha? Aí o que aconteceu? Essas roupas todinhas, não sei por que motivo, foram mandadas para a justiça. Só que antes de mandar para a justiça, o perito bateu foto de todas as roupas. E numa das roupas tinha manchas de sangue. Muito similares ao que a gente chama de cast-off de parada. Eu vou, antes de continuar, o que aconteceu no final, posso continuar? Pode rodar, toca a ficha aí. Tá. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é exatamente o mesmo fenômeno que eu contei nesse caso, que a pessoa está com um objeto ensanguentado, batendo na vítima, tá? É feito pelo pessoal da Nova Zelândia, usando um outro instrumento, tá? Que aqui é uma chave inglesa, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, assista esse vídeo, se a gente quiser, a gente pode repetir ele. As primeiras gotas que vão se deslocar desse vídeo são as gotas que eu vi no local, que foram bater no armário lá atrás, que ninguém estava entendendo de onde estava vindo aquelas manchas.
São essas daqui, ó. Vocês percebem, o pessoal consegue ver o meu mouse passando ou não, né? Consegue. Eu Tá. consigo ver aqui. Eu Então, presta consigo, atenção, ó. perfeito. Essas gotas de sangue aqui são aquelas que vão bater no lustre, vão bater lá atrás, etc. Aqui na retomada, quando ele vai dar o outro golpe, vocês estão percebendo? Ele vai dar uma parada. A energia vai diminuir e essas gotas já não têm mais energia cinética. Então, onde que elas vão cair? Aqui na costa do agressor. Tá? Tá vendo aqui? Olha, ele está retomando. Sim. Ele está retomando o golpe. Essas gotas vão cair na costa dele. Na costa dele, na meia, se ele estiver agachado. Enfim, é isso que a gente tem que ir atrás. Tá? Sensacional. Veja só a importância disso. Se você, às vezes... Isso aí é bem interessante, porque pode cair no cabelo do agressor. Pode cair na... Se ele tivesse debruçado sobre a vítima, pode cair na meia dele. E ele não vai enxergar isso no primeiro momento, porque são pontos cegos dele. E às vezes essas gotas elas são muito pequenas. Se você tiver, por exemplo, com uma roupa escura, aí que ele não vai ver mesmo. Então é muito importante, se tiver um suspeito em crimes dessa natureza, se aprender ou se analisar as roupas de suspeito. Porque, de repente, um caso desse, ele disse, não, eu nunca estive lá. Ué, mas por que tem sangue da vítima exatamente na sua costa? Tá? Então, você pega o DNA, a prova que é da vítima, etc. Voltando para aquele caso que eu falei, o que aconteceu? Era exatamente isso que eu queria fazer. Eu queria pegar essa roupa, que eu vi pelas fotos que tinha mancha de sangue, e queria cruzar com o DNA dela. Porque aí eu ia dizer, poxa, você tinha que estar no local, porque isso aqui são manchas espertas. Isso aí que vocês viram são manchas espertas. O que é mancha esperta? São manchas, gota de sangue, que se dissociam da fonte de sangue devido a uma força adicional à gravidade. Tá? E o que significa isso? Energia, movimento, ação. Por que você tem mancha nessa costa que requer algum tipo de ação, né? Se você, a álibi dele é que estava capinando, não estava nem no local. Aí ele ia ter que explicar outra coisa, mas seria a primeira vez que eu ia colocar a pessoa na cena de crime. Isso só um exemplo de como você entender o mecanismo de geração, de como você entender essa parte aí da reconstrução, como você pode montar isso e com uma simples análise genética, por exemplo, você pode resolver um caso extremamente, de maneira bastante tempestiva. Uma coisa assim que eu pensei que acreditou-se muito aqui no Brasil, alguns dos mitos, né, é que a altura de queda da gota de sangue, pelo diâmetro da mancha, você poderia estipular a altura de queda. Né? Mas se você pensar em termos fenomenológicos, isso aí é totalmente equivocado. Tá? Então, não tem como você ter uma ideia de altura de queda da mancha, da gota de sangue, só pelo diâmetro da mancha. Por quê? 1, você não sabe o volume dessa gota. 2, você não sabe quanto que ela perdeu de massa na queda dela, porque ela evapora. 3, você não sabe a molhabilidade da superfície. 4, você não sabe se a fonte de sangue se mexeu. Então, tudo isso é um mito. Eu sei que muitos peritos já estão bastante cientes disso daí, mas como tem muita gente que não é perito, talvez esteja assistindo a live, tá? Então, a altura de queda apenas pelo diâmetro da mancha é um erro total. Essa aí eu quero que tu reforce, porque isso aí talvez seja um dos maiores mitos de mancha de sangue. É o que tu acabaste. Tu pudesse repetir, Canela, faz favor, se pudesse repetir. Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Você chega no local, vê uma mancha de sangue, gotejada, né, que a gente chama, que caiu passivamente, predominantemente para a forma passiva, e você mede o diâmetro e diz, essa mancha caiu a tantos metros de altura. Você faz uma tabelinha lá. Como é que você sabe o volume dessa mancha? Dessa gota que formou essa mancha? Eu posso... Uma forma que você pode fazer. Você pode raspar essa mancha, pesar ela, a massa seca, e sabendo que o sangue tem 45% de massa sólida, você fazer um cálculo e ver mais ou menos qual é o diâmetro da mancha, da gota, etc. Bom, o problema é o seguinte, que quando a gota cai, ela também perde massa. Tá? Já é difícil você saber o volume. Quando a gota cai, ela perde massa.
Então, você teria que saber o ambiente que te rodeia para saber o quanto que ela perdeu de massa. Tudo bem? Tô te ouvindo. Outra coisa, como é que você sabe que a fonte de sangue estava estagnada quando ela formou essa gota? Quem é que fica parado enquanto está no local de crime? Porque se eu estou formando uma gota e ela está saindo predominantemente pela força da gravidade, e eu faço qualquer movimento assim, ela vai cair antes. Como é que você sabe que não caiu, que aconteceu isso? Mas vamos falar de molhabilidade. E a superfície? E é o vídeo que eu vou mostrar para vocês como uma gota com o mesmo volume, e aqui eu estou colocando o mesmo volume, se comporta em várias superfícies diferentes. Aqui, esse vídeo que eu vou mostrar é interessante por dois motivos. Quebra dois mitos de uma vez só. Ele vai mostrar o efeito da molhabilidade em diferentes superfícies, no mesmo tipo de gota de sangue, tá? No mesmo tipo de gota. Quer dizer, eu estou botando como constante o volume da gota, a altura de queda, tudinho. Mas eu vou dizer que mesmo que eu faça isso, a diferentes superfícies que ele cai vai dar manchas de diferentes diâmetros e diferentes comportamentos. Inclusive, algumas vão formar manchas satélites e outras não, por questões fluidodinâmicas. O que acontece quando uma gota de sangue cai numa superfície? Vamos falar de uma mancha gotejada. O exemplo mais simples do mundo, tá? Uma gota que caiu, tá? Acelerou, caiu numa mancha, numa superfície rígida. O que eu vou mostrar para vocês agora é um vídeo que mostra exatamente o comportamento. Vamos falar teoricamente primeiro, né? A gente tem que entender um pouco o fenômeno das coisas, né? A gota cai, a tendência dela vem com uma energia cinética, ela tenta se espalhar, normal. Mas o que puxa ela de volta? A tensão superficial. Tá? Se a capacidade se a interação dessa mancha de sangue com a superfície for muito boa, ela vai ficar esparramada e molhada. Se não for, a tensão superficial vai voltar e vai tentar transformar ela numa esfera. Porque qualquer fluido que você jogue no ar, ele vai ser. Qualquer fluido está sempre tentando virar uma esfera, por causa da tensão superficial. Tá? Então, isso daí mostra que a questão da altura de queda é tão errada, é tão equivocada, que assim, não só pela evaporação que você não sabe, não só pelo volume que você não sabe, não só pelo movimento da vítima que você não tem como saber, mas até pela molhabilidade da superfície que diferencia muito e vai dar diferente diâmetro, mesmo que eu coloque uma mesma gota, sempre uma mesma gota, com o mesmo volume sempre. Esse vídeo eu vou mostrar para vocês. Ele também quebra o mito, que eu já ouvi por aí pelo Brasil, de que a partir de uma altura tal vai gerar mancha satélite, a partir de uma altura tal não gera, e etc. Então vamos lá. Isso é a mesma gota com o mesmo volume caindo de uma mesma altura. Eu quero que vocês comecem a perceber, primeiro, que aqui a gente tem uma superfície um pouquinho mais rugosa, já gera espinho. Eu quero que vocês comecem a prestar atenção aqui nas bordas, tá? Vocês vão ver que a mancha de sangue, a mesma mancha com as mesmas condições, ela vai se comportar. Olha, por exemplo, essa daí, que é uma superfície polida de cerâmica. Olha aqui, ó. O que é isso que está acontecendo? Estão vendo aqui? Ó, isso é a tensão superficial. Tá? Porque como ela não tem muita resistência da superfície, ela está ganhando o atrito. Tá? Aqui já é uma cerâmica mais rugosa. Ó, quando ela volta, ela já não consegue voltar, manter uniforme, ela deixa espinhos no caminho. Vamos ver outra aqui, que acho que é no asfalto que aparece, que é tudo a mesma altura, tudo a mesma energia cinética. Essa é bem legal também, porque é uma superfície extremamente polida, que é aço galvanizado. Olha só como a tensão superficial ganha aqui, ó. É essa mancha final que você vai encontrar. Tá? Numa outra superfície, se não fosse tão assim, ela seria... Olha aqui o asfalto, por exemplo. Todas têm a mesma energia cinética, mas aqui ela criou várias manchas satélites. Óbvio que ela é rugosa. Tá? Então, isso aí também tem muito a ver com a superfície. Então, o mito de que gotas de sangue apenas com o diâmetro da mancha de sangue você pode saber a altura, é
totalmente equivocado. Na verdade, assim, se você entender um pouco o fenômeno, isso daí é uma premissa que se engana, não tem nenhuma explicação científica isso daí, tá? Assim como a formação de manchas satélites, porque caiu uma altura tal. Isso não é ciência, gente. A gente tem que entender a interação do sangue com o meio, tá? A superfície que ele está interagindo, né? A molhabilidade, a transferência de massa, a transferência de calor, enfim, todo o ambiente que rodeia a mancha de sangue, para você entender o comportamento dela. Isso é muito importante para a mancha de sangue. Então, se você tem esse embasamento científico, saber como o sangue se comporta, etc. e tal, você vai ver um caso diferente, mas vai saber que o sangue é a mesma coisa, ele só está se comportando ali porque você conhece, ele só está se comportando diferentemente porque a interação dele está diferente. E aí, você sabendo disso, você não vai ter surpresas nos casos. Então, às vezes, você pega um caso estrambólico ou um caso simples, você vai estar capaz de fazer o mesmo tipo de leitura. Já se você tentar aprender por osmose, o que eu chamo por osmose? É tentar fazendo só estudo de caso, estudo de caso, estudo de caso. Isso não é suficiente, tá, gente?